Olá, vamos trabalhar as seguintes funções: procurar, moeda, repete, exato, mudar e substituir. A planilha de exemplo aqui na nossa situação problema vai ser essa. Se quiser copiar, ela vai até coluna H. Então vamos lá. A primeira função que a gente vai trabalhar é a função procurar. O que ela faz? Ela procura um caractere dentro do nosso texto. Então aqui na minha situação problema eu preciso extrair os códigos de entrevistador. Só que os códigos eles variam o tamanho. Então não consigo fazer só com a esquerda. Foi tratado em aula anterior. Eu preciso utilizar o procurar junto. Um exemplo, eu quero procurar aqui nessa primeira sentença qual é a posição do hífen. Então eu coloco o texto procurado. No texto que está no E3, procurar a partir do primeiro caractere, ele me retorna lá o 5. Se eu excluir, ele já vai contar o outro que está na posição 17. Lembrando que conta os espaços em branco, hein? Se eu quiser encontrar um espaço em branco, é só procurar o espaço. Ó, o primeiro está na 4ª posição. Se eu apagar o espaço, ele pula para a 5ª, que está depois do hífen. Para extrair esse código, a gente vai começar com a esquerda. Este texto aqui, que a gente está pegando. E quais caracteres que eu vou trazer dessa minha função da esquerda. Tem uma aula anterior, tá? Quais caracteres que eu vou mostrar? Se eu colocar o número 3, ele vai mostrar esses 3 primeiros aqui, ó. Se eu usar o auto-preenchimento, ele vai dar errado, não vai pegar os códigos. Vai trazer só 3 caracteres. Então a gente vai combinar essa função esquerda com o procurar. Ele vai procurar para mim o primeiro espaço em branco. Então pensa assim, ele vai vir aqui na esquerda, vai olhar o primeiro espaço em branco, vai retornar o número 4 lá pra gente. Qual texto que ele tem que procurar esse em branco? Nesse aqui. A partir de qual caractere? A partir do primeiro. Olha lá, funcionou perfeitamente. Porque aqui, ó, na esquerda, por exemplo, ele vai lá no procurar, vai encontrar o espaço em branco na 6ª posição. Então ele vai escrever os 6 primeiros caracteres. Copia, colar valores, ele informa que o número está como texto, a gente converte ele em número. Prontinho, já tenho o meu código de entrevistador. Tem a função de texto também, moeda, que eu acho ela um pouquinho inútil, mas né, vou mostrar. Então a moeda a gente pode pegar um número e definir quantos decimais a gente quer. É bem similar à formatação contábil que já tem aqui. Copiar e colar. Converter para número. A próxima função que a gente vai ver é a repete. Então aqui, ó, foi feita a cat e eu tenho um total aqui de respostas que foram positivas e eu tenho um total de respostas que foram negativas. Aqui eu quero criar, por exemplo, um gráfico com barrinhas, né? Então eu posso usar a repete para isso. Então ela repete um texto. O que eu quero que ela repita aí? A ideia aqui é que se repita a barra vertical. Ou também, com alguns preferem chamar, o pip. Não é pipi, hein? É pip, o nome dessa barra, e também a gente pode usar. Então eu quero que ela repita quantas vezes? De acordo com o número que está aqui. Para baixo é a mesma coisa, então é só puxar, vai repetir de acordo com o que está ali. Tirar aqui o zoom, olha lá. Aqui, como ficou muito extenso, tá vendo? A gente pode dividir. Então pegar aqui o número que está aí e dividir por 10, vamos ver se fica bom. Só para ter um aspecto visual. Então repete, um exemplo aqui pode ser utilizado dessa forma. Temos também uma outra função que é exato.
A exata ela compara um texto com outro. Então, se esse texto é igual ao que está aqui, é falso. Vamos colocar sim maiúsculo, verdadeiro. Sim minúsculo é diferente de sim maiúsculo. Tem também a função mudar. Então, posso trabalhar aqui com A1. O número inicial, quero que comece do 1. O número de caractere, 3. Vai ocupar 3 caracteres lá do meu texto. O novo texto, Excel. Olha lá. Ele incluiu o Excel antes do que, porque eu coloquei para ele ocultar, excluir, né, os 3 primeiros caracteres. Se eu quisesse colocar Excel de consumo, por exemplo, teria que eliminar toda a pesquisa. Então seria 8. Olha lá. Então aproveito partes de texto com o mudar. Agora, se eu quisesse trocar só o ano, se eu quisesse trocar só o ano, ao invés de estar 2015 ali, já aparecer 2016, como a gente faria? O número inicial teria que ser do último. Então eu vou pegar o número de caracteres que tem aí no texto, vou contar todos com essa função número caractere, tem outra aula também falando sobre ela, e vou retirar os 3 últimos. Os 2 últimos. Tem também uma outra função que é a substituir. A substituir a gente pode trocar elementos de um texto. Então se eu tiver um número de RG, por exemplo, tem esse número de RG, eu posso substituir vou lá no texto antigo que eu quero substituir, então eu vou pegar tudo que for ponto e trocar por jogo da velha, cerquilha, sustenido, como queira, tentar entre aspas também. Olha lá, tudo que foi parte de ponto ele substituiu por cerquilha. Número de ocorrências eu posso limitar, se eu não colocar nada ele ignora e substitui tudo. Vamos supor que eu quero mudar só o primeiro, então na primeira ocorrência só ele já para. Bem, é isso. Qualquer dúvida deixa aí no comentário. Um abraço, até mais.